Bom dia, bem-vindos à Absolutamente. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta, maratonista. Agradecer-vos vocês por verem o Absolutamente, por estarem desse lado. No ano anterior, Absolutamente teve entre os top 15 episódios de Spotify de vídeo. Portanto, vocês ainda podem também entrar no desafio Virar o Jogo 26. O protocolo mental em breve estará aqui, portanto, se me queres ajudar, partilha, comenta e partilha este episódio. E temos aqui o Luso, ele anteriormente já esteve aqui no podcast. Entretanto, no ano passado e este ano temos falado com muitos autores e este podcast também vai ser acerca da leitura e também é aqui ajudar empreendedores e pessoas que estão a lançar o seu livro a falarem do seu percurso. Seja bem-vindo, Luso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Mike. Tal como começamos semana passada até não, no primeiro podcast, foi na época mais ou menos que eu ia lançar o meu livro, ainda nem tinha planejado tudo, mas aqui deu um pequeno spoiler. Hoje, por exemplo, o livro já está presente e vamos poder falar mais sobre ele e sobre leitura também. E tu, pegando aqui nesta coisa, não é? Que é a leitura. Certo. Como é que a leitura surgiu e a importância que foi na tua vida? Boa. Inclusive tem até um capítulo no livro que eu falo precisamente sobre isso, que é a importância do conhecimento. No meu caso, a leitura surgiu mais em 2021, em 2022, quando eu queria ter o meu próprio negócio. Depois vamos falar melhor até sobre o livro. Que criando o meu próprio negócio eu queria melhorar os meus conhecimentos. Aí eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, Hábitos Atômicos, que é realmente melhorar o meu hábito em relação ao que eu tinha atualmente, porque no livro eu também comento que eu, quando voltava da escola, gostava de jogar videogame com meus amigos, não usava o meu tempo ao meu favor, e a leitura, querendo ou não, para mim foi uma válvula de escape para usar o meu tempo ao meu favor. Então na minha rotina foi mais ou menos 2021, 2022, que eu comecei a dedicar mais no estudo do livro. E tu tocaste aqui num ponto que eu acho que eu já ia tocar mais à frente, não é? A leitura é esta válvula de escape. Nós às vezes, eu lembro na minha vida, havia alturas que a minha vida não estava tão favorável ou alguma coisa em casa e eu pegava num livro ou se fosse em casa, onde fosse, eu desligava e ia para aquele mundo, não é? Até perdia noção do tempo e do espaço. Até costuma-se dizer que pode-se viajar o mundo inteiro, não é? Lendo um livro. No livro, sim. Inclusive é algo que eu também faço muito, andar com o livro na mão, que é uma dica que eu deixo muito também para os meus seguidores, que é, muitas pessoas dizem que não tem tempo para ler livros, mas quando a pessoa vai ver no seu telefone, passa muito tempo nas redes sociais. Então, substituir também um hábito que não é bom pela leitura é algo que também ajuda muito, não só a ir para outro mundo, como muito bem comentaste, Mike, mas como também ter um conteúdo aprofundado para aprender, porque um conteúdo, por exemplo, nas redes sociais é raso e depois de algum tempo a pessoa esquece. Já, por exemplo, no livro, um conteúdo aprofundado, que ela se decidir realmente colocar em prática, pode ajudar muito. E tu aqui fizeste uma substituição, é quase um gatilho que tu removes, dificultas, e nos hábitos fala-se muito isso, dificultar certo hábito, que é estar com o telemóvel na mão. Sim. E trocá-lo pelo livro. Exato. Que querendo ou não, tem um ponto também que vamos provavelmente falar aqui no podcast, que é a dopamina que manda. No caso, o hiperestímulo de um livro é diferente do hiperestímulo, por exemplo, de um telefone, de um vídeo que ela está a assistir. E é claro, quanto mais a pessoa treina o seu cérebro para se acostumar, por exemplo, com a leitura, terá vários benefícios no longo prazo. Sim. E tu também falaste aqui neste ponto de conteúdo não é mais raso, não é? De depois ir a fundo. Um livro não é... Temos esta capacidade de depois... de ver as camadas, não é? Tu falaste aqui dos hábitos e conseguimos mergulhar a fundo, enquanto, por exemplo, um vídeo, não é? Sim. Uma dedada é 30 segundos, 90 segundos, não é? Um minuto. Esquece, sim. Que inclusive eu também tenho estado muito na neurociência nos últimos tempos, realmente isso que como muito bem comentaste, Mike. O conteúdo aprofundado, por exemplo, demanda mais esforço, demanda mais atenção. Eu costumo muito dizer, não só o livro, mas como também, por exemplo, o podcast, como estamos a gravar agora. O podcast é um conteúdo aprofundado, a pessoa que faz o podcast também é uma pessoa diferente, consome um conteúdo realmente denso e que demanda mais tempo. Já, por exemplo, aquela pessoa com conteúdo raso, ela pode assistir 30 segundos, 60 segundos, mas depois no jogo de longo prazo pode não ter muita base de conteúdo e até pode esquecer o conteúdo que aprendeu. Então fazer essa pequena substituição também, não só dos hiperestímulos, mas como também do conteúdo, é ótimo também para a rotina. Porque quando nós pensamos a longo prazo na nossa vida e coisas que nós, por exemplo, pode ser empreender, escrever um livro, criar um podcast, criar uma família, ter uma relação, ter relação com Deus, o que for, corrida. Sim.
é uma coisa que requer tempo e esforço. E tu trabalhas a tua atenção deliberadamente, em vez de trabalhar a tua atenção para curto prazo, que é o que, no fundo, com desafio, não é? Eu tive esta noção, é uma guerra de consciência. Tu tens, tipo, algoritmos de inteligência artificiais que ajustam ao teu microsegundo, trata a ler naquele segundo, a ouvir o que tu falas, e tu tens que usar aquilo muito de forma intencional. Se usares de forma intencional, eu acho brutal. Eu já fiz, por exemplo, quando queria ir para o ginásio, quando queria ler mais, quando só dava like e seguia pessoas, e aquilo abria, e era só aquilo, e fazia pressão social para agir de acordo com aquilo. Que é algo que também entra um ponto também sobre gerir não só o conteúdo que consome, mas como também tirar melhor proveito dele. Comentar sobre um ponto muito bom, Mike, que é, por exemplo, assistir pessoas que, por exemplo, treinam, que, por exemplo, também têm o mesmo lifestyle. Isso é bom, querendo ou não, para evoluir. Mas algo que eu também encontro muito é pessoas, por exemplo, olharem, por exemplo, o Mike que lê vários livros, o Lusolani que lê o livro, lançou o livro. Olham isso também como comparação. Mas não só olhar como comparação, eu digo também nos meus conteúdos, mas sim usar como inspiração. Usando como inspiração, uma pessoa vai ver que não é coisa do outro mundo, por exemplo, ler livros em relação a ficar muito tempo nas redes sociais. Treinar em relação, por exemplo, ficar sentado. Então, quando a pessoa treina, querendo ou não, essa capacidade de lidar com desconforto e lidar também com esforço, muda não só a capacidade do cérebro com aquela tarefa, mas como também os resultados com aquela tarefa. E tu estavas a dizer isto, não é? A nossa capacidade de foco, de trabalho, de memória de trabalho, que é tão interessante, e estavas a falar. E eu acho que também é importante as pessoas buscarem, no fundo, inspiração que estás a dizer, e nós estamos agora no início do ano, começar pequeno. Sim. Começa por 5 minutos, mas se alocares, há um estudo que fala sobre isso, se tu estudares 15 minutos de um tema, 15 minutos a meia hora, todos os dias, durante o ano, tu vais ser das pessoas que dominam mais aquele tema no final do ano, porque as pessoas começam muito fortes, depois param. Depois, pronto, a vida também acontece. Sim. Mas se tu não fores deliberado, vais entrar no piloto automático e aqui no reativo, não é? Nós até estávamos a falar isto quando estávamos a vir para aqui. Exato. Algo que eu também falei semana passada, até em uma das lives do Desafio de Provérbios, é que o ano, ou do exemplo até da corrida, o ano tem 12 meses. E na corrida, por exemplo, uma prova de 12 quilômetros, tem também, querendo ou não, 12, ou no caso, uma etapa por passar. Por exemplo, no ano tem um mês que eu vou passar até os 12. Na corrida tem 1 quilômetro até o quilômetro 12. E se a pessoa não tiver, por exemplo, a base bem definida na corrida, por exemplo, largar forte, largar logo com sprint, ela pode não conseguir terminar também muito bem a prova. Já no caso do ano é a mesma coisa. Se a pessoa começar com vários hábitos lá em cima, pico de dopamina lá em cima, e não conseguir, querendo ou não, sustentar no jogo de longo prazo, a pessoa vai terminar o ano e vai dizer: podia ter feito melhor, vai reclamar realmente daquilo que ela fez. Então, usar, querendo ou não, esse contexto, Mike, não só de armazenar energia e usar ela ao longo prazo da melhor maneira, tu muito bem comentaste, por exemplo, 15 minutos em um dia é bom? É. Mas 15 minutos, por exemplo, em um ano, de maneira consistente, faz muita diferença. Então, pegar esses pequenos detalhes, não só para começar um hábito, mas entender realmente que é de longo prazo, muda muito o cenário. Sim. E se tu fores, por exemplo, se tomares consciência, eu acho que o jogo é mesmo este. O que nós fazemos em automático, sim, observarmos sem jogarmos e tomarmos consciência. Por exemplo, quantas horas nós passamos ao telemóvel? Aquela pessoa que muitas vezes diz que não tem tempo, mas se calhar não absorve, não vê quanto tempo é que passa diariamente ou semanalmente. Eu no outro dia estava a ouvir um podcast no Brasil, acho que são 13 horas de consumo. Sim, da geração Z, exato. Diário, não é? Acho que tem 8 milhões que não estudam, não fazem nada. E cada vez, pela primeira vez na história, tu passas mais tempo nas telas do que ao telemóvel. Sim. E isto cria aqui, porque o telemóvel está feito, as redes sociais, os algoritmos, para dar-te tudo o que tu precisas e remover-te um bocado aquela agonia de viver que tanto, não é? Fala na Bíblia, nos filósofos, não é? Nas biografias. Exato, isso também acontece muito, não só, algo que eu estava a estar também dias atrás, é sobre dar nome ao problema. No caso, como muito bem comentaste, Mike, tem pessoas que dizem: não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estudar. Mas se ela, por exemplo, desse o nome a um problema, no caso de ter muito tempo de tela no telefone, e disse: não, eu passo muito tempo no meu telefone, ou seja, esse é um problema que talvez pode fazer com que eu não tenha muito tempo para outras tarefas. Tendo isso em conta, aqui vem mais uma vez que
Se ela não tiver em estado de presença, não tiver realmente consciência, ela não vai conseguir não só dar nome ao problema, mas como também encontrar solução para o problema. Porque, claro, a pessoa pode ver que fico muito tempo nas redes sociais. Ok, mas qual será a solução, por exemplo, para eu sair desse problema? E aqui é algo que eu vejo também que muitas pessoas não têm aquele primeiro passo, não só por experiências antigas, mas como também normalizar de fato o seu estado atual. E tu estás a, não é? E também, imagina se uma pessoa agora está-te a ver e diz: "Oh, Luso, ajuda-me aqui para aqui o meu 2026 ser diferente." O que é que tu olhavas para ali e dizias: "Olha, o básico bem feito, a base"? Algo que eu tenho trabalhado muito, não só com meus alunos e também com meus mentorados, é realmente entender o ponto de partida. Porque esse ponto de partida é que, querendo ou não, vai me ajudar para os próximos passos. Algo que eu vejo muito hoje em dia, as pessoas, no caso, para planejar metas, só pensam no local que elas querem chegar. Comentamos, por exemplo, dos livros. As pessoas querem ler mais livros, ótimo. Mas quantos livros eu li em 2024? Quantos livros eu li em 2025, 2023? Esses conjuntos de livros que eu li faz parte do meu repertório. Porque eu posso colocar hoje a meta de ler, por exemplo, 20 livros no ano, 30 livros no ano. Mas se no ano passado eu não li, por exemplo, nem 10, nem 5, vai ser algo inimaginável. E algo que eu também digo para os meus mentorados é realmente essa parte da energia. Na parte da energia, eu digo que tem as metas urgentes, as metas importantes, as metas que não são prioridade e as metas medianas. As metas urgentes são aquelas que de janeiro até maio eu vou dar o máximo de atenção. Seja, por exemplo, na parte física, seja, por exemplo, na parte espiritual, seja, por exemplo, na parte do trabalho. Eu vou dar o máximo de atenção nos primeiros meses do ano. As tarefas importantes são aquelas que têm um grau de relevância maior? Tem. Mas o grau de urgência dela vai depender do mês dela em específico. Vou dar exemplo meu. É algo que ainda nem falei também com alguns conteúdos, vou revelar aqui em primeira mão. É que esse ano, por exemplo, vou correr a Maratona do Porto. A Maratona do Porto só será no dia 8 de novembro desse ano. Nesse contexto em específico, não faz sentido para mim, por exemplo, começar a preparação para a Maratona do Porto. Seja sono, seja alimentação, não. Quando for, por exemplo, meio do ano ou meses antes da prova, aí sim posso começar a preparação sem nenhum problema. Mas então, a tarefa é importante, ou no caso, meta importante, vai muito de acordo com o cenário. Alguns são no final do ano, outras é no meio e outras, por exemplo, é no começo. O terceiro tipo de meta é o tipo de meta mediana. O tipo de meta mediana, que eu digo normalmente, são aquelas que não têm nem muito esforço para executar, nem um grau de relevância muito alto para executar. E colocar elas, por exemplo, no meio do ano e ver como é que o ano vai proceder, é algo muito bom. E o quarto tipo de meta é aquelas que não são prioridade. No caso, uma meta que não é prioridade, ela é fácil de executar e também, querendo ou não tem muito desconforto se eu vou fazer no começo do ano ou no final do ano. Esses 4 pontos, Mike, ligam também com artigos científicos, acho que comentei também na última vez, que 92% da população cria metas, mas apenas 8% consegue concluir as suas metas. Dos 8% que concluem as suas metas, cria metas lógicas, realistas e mensuráveis. Então, entendendo o teu ponto de partida, de onde você quer chegar, te ajuda não só a ter clareza do teu estado atual, mas como também ser realista, mensurar e criar uma meta lógica de acordo com o teu cenário. Sim, e se fôssemos também a tocar nisto mais a fundo, não é? Também a importância de tu entenderes o porquê, trazeres a emoção, exato, clareza e fazeres como tu acabaste de fazer, um compromisso social. Porque exato, seja com os teus seguidores, os teus mentorados, ou até com um amigo ou com um pares, porque é muito mais fácil tu teres alguém que está na mesma jornada do que tu, mete, mas se der, se não der, não deu. Essa parte do compromisso também é algo bom, que esse ano, eu até comentei nos meus conteúdos, tenho visto algo diferente em relação aos últimos anos. Algo que eu via muito nos últimos anos, no caso de 2025, por exemplo, as pessoas esperavam entrar em 2025 para planejar as metas. Esse ano, em 2026, por exemplo, algo que eu vi é pessoas no final de 2025 já planejarem as metas. É algo bom? É. Só que aqui entra também o ponto do compromisso. E algo que eu também abordo muito nos meus conteúdos é não só compromisso com os outros, mas como também comigo mesmo. Porque algo que eu vejo também é pessoas que até podem pagar, por exemplo, ginásio ou academia para quem é do Brasil. Pessoas, por exemplo, que querem compromisso público, mas chega na hora de executar, elas não conseguem executar. E aqui entra mais uma vez o porquê. Se ela não tiver um porquê bem definido naquela tarefa, ela pode falar para todo mundo que vai fazer a tarefa, mas se não tiver um porquê forte, ela vai fazer um dia, depois não vai fazer. E é claro, o cérebro vai normalizar porque ela tem tentado várias e várias vezes e nunca executar. E pegando aqui, e também, se calhar vou também falar aqui de uma coisa que muitas vezes, às vezes, nós vemos, não é? Sim. E lemos menos, ou
também tem a ver depois com a alocação do nosso tempo. Por exemplo, tu quando escreveste o livro, se calhar diminuíste um bocadinho a tua quantidade de leitura, Sim. ou se estiveres a tirar uma formação, ou se estiveres a preparar uma palestra. Eu reparei comigo no último ano a escrever, por exemplo, o livro, absorveu muito do... Se calhar li e Sim. procurei, mas não me tirava aquele tempo de ler. Tu também sentiste isto, e também é importante também falarmos disso, porque às vezes há aquela comparação excessiva, não é? Que há CEOs que leem 50, 60 livros, mas têm um tempo e já criaram sistemas, porque Sim. estamos a falar de pessoas que o skill essencial delas é tomar decisões. Sim. E o conhecimento também com base em decisões. E aqui entra também um ponto que eu comentei anteriormente. É realmente a importância da meta em relação ao ano. Eu esse ano, por exemplo, a meta de escrever o meu segundo livro, eu coloquei como mediana. Já no ano passado, eu coloquei como urgente. Um ponto até antes de entrar na parte da leitura, para quem, no caso, vai criar metas, a parte de monitorar também é algo muito importante. Eu, no ano passado, por exemplo, quando estava escrevendo o meu livro, no caso, queria lançar o livro, era uma meta que eu queria no começo do ano. Mas por conta da demanda da vida e coisas por fazer, acabei por esquecer de lançar o livro, por exemplo, nos primeiros meses do ano. E aqui também entra um ponto muito bom que eu também uso, que é porque eu quero lançar a meta, como eu vou alcançar a meta e o que eu devo fazer, no caso, como essa meta vai ser benéfica para mim. Como a meta do livro vai ser benéfica para mim, é algo que vai ser bom para os meus seguidores, é algo que eu já prometo há um bom tempo, e querendo ou não, vai ser bom também para a minha imagem. Como eu vou lançar o livro? Eu acho que nem comentei também na última vez, mas quando eu estava, por exemplo, em Angola, eu já tinha patrocínio, já tinha, por exemplo, editora, mas mudando de Angola para Portugal, eu perdi isso. É realmente ver como é que eu posso fazer de acordo com o meu cenário. Aí surgiu, por exemplo, lançar pela Amazon ou lançar também o e-book. E o terceiro ponto é o porquê, como comentamos anteriormente. Tendo esses 3 pontos bem definidos, Mike, fica não só mais claro para a pessoa criar a meta e conseguir executar, mas como também energia. Passando agora até para a parte dos livros, é esse ponto-chave. Se eu ver a minha rotina, por exemplo, comparar com a rotina do Mike, comparar objetivos do Mike com o meu, eu depois de algum tempo não vou ser realista, mais uma vez, com a minha meta. E se eu não for realista com a minha meta, querendo ou não, vai vir o desânimo, vou me aborrecer. Então, olhar realmente para o meu cenário atual, quantos livros eu li no ano passado, quantos livros posso ler esse ano, que livros eu tenho interesse para ler esse ano, torna não só mais claro, mas como também mais fácil, posso assim dizer, a execução do hábito. E também eu acho que tem a ver com a nossa visão e o que nós queremos e skills desenvolver. Por exemplo, há livros que eu este ano está na lista que no ano passado nem sequer eu colocaria como uma prioridade, não é? E depois a absorver tipo, ver os meus pontos cegos, eu preciso de atirar a luz e levar a consciência aqui. Não no que eu já me sinto confortável. Exato, eu também partilho dessa mesma linha de raciocínio, Mike. Eu, por exemplo, em 2022 e 2021, quando eu comecei a criar o hábito da leitura, eu lia, por exemplo, mais livros de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal. 2023, por exemplo, 2023 também li desenvolvimento pessoal e também li sobre empreendedorismo. Mas já 2024 e 2025 eu decidi começar a mudar os pontos que eu queria aprender. Comentar sobre um ponto muito bom, Mike, que é o ponto cego. Eu, em 2024, por exemplo, disse que eu vou estudar só sobre comunicação, no caso. Livros de comunicação, podcast sobre comunicação, documentário sobre comunicação, para quê? Aprofundar realmente o conteúdo que eu estou a aprender. Não significa, por exemplo, que eu não vou ler desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, não. Mas o foco daquele ano específico era aquele tipo de livro. Ano passado, por exemplo, eu decidi estudar mais sobre geopolítica e história. Coloquei mais na minha leitura esse tipo de livro. É algo que, querendo ou não, Mike, eu vejo que ajuda não só a pessoa a entender o ponto fraco que ela está atualmente, mas como também o ponto que ela pode melhorar se depois ter energia no livro certo. Porque, claro, o Mike pode comentar um livro muito bom que foi para o Mike, de acordo com o seu contexto, mas se não for de acordo com o meu contexto, eu vou me frustrar mais uma vez e, consequentemente, não ler os livros. Sim, é sempre aquela pergunta, não é, que nós fazemos, não é? Quais é que são os teus livros favoritos? E também tem a ver com a nossa história. Sim. E o momento que estamos. Exato. Às vezes dizemos, não é, que pegamos num livro e não nos diz nada. Se calhar não estamos no momento de pegar nele e fazer referência connosco. E às vezes pegamos para casa, não tem nada para ler. E é aquele livro que vai-te... Mas também tens que estar disponível para ouvir, não é? Porque eu acho que atualmente nós também sofremos de uma coisa que é... Estamos muito toiais, estamos muito em polaridades e não ouvimos o contraponto da outra pessoa, o oposto. E esse oposto muitas vezes está onde está ali, está crescimento nosso, da nossa consciência, não é? E ouvir também porque é que aquela pessoa pensa assim. Exato. E esse também é um dos erros que eu vejo muitas pessoas, inclusive, para quem está começando a ler um livro, por exemplo,
um conteúdo que chama a atenção é bom. Mas quem, por exemplo, já tem um hábito da leitura consolidado, explorar diferentes pontos de vista, diferentes temas, também é algo muito bom. Tal como muito bem comentaste, Mike. É nesses conteúdos, por exemplo, que eu não tenho, por exemplo, a minha zona de conforto, que eu vou aprender algo novo, que eu posso tirar uma lição nova. E para o meu repertório, querendo ou não, isso me torna diferente. Agora, se a pessoa lê sempre livros da mesma sua bolha, querendo ou não, ela não pode não aprender algo novo? Pode aprender, claro. Mas querendo ou não, podia explorar muito mais, não só da sua capacidade, mas como também em outros temas que são úteis para si. E pegando aqui, como é que foi aqui a tua jornada, o teu porquê para escrever o livro? Queres falar um bocado disso? Posso sim, Mike, sem nenhum problema. Eu digo sempre também para os meus seguidores, não é só porque eu lancei livro que escrever livro para você é impossível, não. Na minha parte, escrever livro foi realmente as minhas referências. Na parte de ver referências, eu vi, por exemplo, David Goggins lançou livro, Jojota lançou livro, Esne Lanogari lançou livro, Flávio Augusto lançou livro. Grande parte das minhas referências tem um livro. E aí eu comecei a me questionar, por que eu não posso lançar também o meu livro? Eu brinco também com meus seguidores sempre que a minha meta é lançar 20 livros. E eu sei que eu vou lançar e vou escrever 20 livros. Mas até lá, é realmente lapidar meus conhecimentos, explorar cada vez mais diferentes fontes. E nesse caso, por exemplo, do primeiro livro, eu comecei a escrever já lá desde Angola. Mas é claro, teve essa mudança, teve pontos que eu não consegui melhorar. E o que é que eu parti, no caso, para escrever o livro? É ver realmente qual foi a minha história, no caso, conhecimento pessoal, o que eu posso transbordar. No livro, por exemplo, cada capítulo tem uma tarefa prática, ou seja, capítulo de conhecimento, tem tarefa prática. Modelagem, tem tarefa prática, ou seja, ver não só a minha experiência atual, mas como também eu posso agregar para o meu seguidor que pode comprar o meu livro. Então, tendo isso em mente, que no caso o livro é só mais uma forma de ajudar o meu seguidor, de aumentar a minha imagem e que a minha referência também é escrever, tira, querendo ou não, uma objeção que muitas pessoas têm aqui. Escrever livro é só para quem já leu 50 livros, já viveu vários anos. Não. Realmente, de acordo com a tua experiência, de acordo com o teu conhecimento, partilhar para outras pessoas e aí, com o passar do tempo, pode escrever mais livros ou lapidar o teu conhecimento. E tu achas que muitas vezes, eu acho que a dificuldade está em começar, em fazer o primeiro, que a partir daí, por exemplo, eu notei isso quando, pronto, estou a acabar o meu primeiro. Sim. E depois eu pensei, mas há aqui se calhar o segundo ou o terceiro, tipo, facilmente há ali 2 ou 3 temas, não é? Dentro Sim. daquilo que tu não, se calhar não pudeste aprofundar tão bem, que tu naturalmente. E se calhar mesmo a história de vida da pessoa, eu acho que cada pessoa é uma bênção, é uma Sim. lição para todos nós. Nós é que não andamos tanto no automático e não temos tempo, não é? Porque cada pessoa tem algo a passar-nos maravilhoso. Exato. Tendo esse ponto de partida até de cada pessoa, por exemplo, tem um ponto para partilhar, tira mais uma vez a objeção de por que eu não posso lançar livro? O que eu devo fazer para lançar livro? Ou seja, a pessoa começa a tirar aquele pensamento que é algo impossível e chegar de acordo com a realidade. Tendo isso em conta até, Mike, fica não só mais fácil, mas como também usar as armas ao seu favor. Comentar sobre um ponto muito bom, que é, por exemplo, tu escrever um livro e ver a ideia do segundo, do terceiro livro. Eu passei muito por isso, até nem chegar a comentar com meus seguidores, que no caso, eu escrevi esse livro quando eu tinha 17 anos, mas eu lancei quando eu já tinha 19. O Luso de 17 e de 19 tem muita diferença, mas algo que eu fiz nesse livro, realmente, para honrar a minha versão anterior, no caso, de 17 anos, é lançar realmente, entender não. Aquele livro fazia parte daquela minha versão. Aquela minha versão queria que eu lançasse o meu livro. Já a minha versão de hoje, por exemplo, de 19 anos, o meu próximo livro eu vou escrever mais sobre mentalidade, mente pessoal. Diferente, por exemplo, desse livro, que também tem, mas é mais sobre a minha história e mais também sobre empreendedorismo. Então, usar o contexto ao seu favor, tira mais uma vez a objeção de lançar livro e como também partilhar para as outras pessoas a tua história. E tu também tocaste nisso, eu acho interessante mesmo o título que tu escolheste e mudar aqui o foco, não é, de consumidor para criador, porque é muito mais fácil ir para uma rede social, jogar computador, ver Netflix e nada conta. Sim. Mas também é diferente tu com esta idade tu tens a beleza de teres tempo livre, não é? Que depois, muitas vezes, quando as pessoas vão para um trabalho normal, deixam de ter... começam a ter mais responsabilidades e tu já estás a alocar aqui um bocado e já aqui a pescar o olho como é que queres construir a tua realidade, no fundo. Exato. Inclusive é algo que eu acho que foi o primeiro ou segundo capítulo do meu livro, eu falei exatamente sobre isso, que no caso das 3 fases da vida, adulto, idoso e adolescente. O adolescente, por exemplo, tem saúde, tem muito tempo livre, porém nem todos têm, por exemplo, o dinheiro próprio para comprar algo que ele quer, tem que depender, por exemplo, dos pais. O adulto, por exemplo, não tem muito tempo livre, mas ele, por exemplo, pode ter um trabalho que vai lhe dar dinheiro e também tem saúde, se ele estiver nos 30, 40, isso não vai ter um problema.
mas também tem o idoso. Já o idoso, por exemplo, a saúde não é das melhores em relação às outras duas fases. O idoso pode ter dinheiro, seja da aposentadoria, seja dos filhos, porém o idoso também tem muito tempo livre. Das três fases da vida, como eu falo muito no livro, o adolescente é que tem o útil e agradável, no caso. Ele só não tem dinheiro. Mas se ele usar, por exemplo, o seu tempo para obter conhecimento e depois, consequentemente, ganhar dinheiro, é os 3 pontos que ele tem ao seu favor. Porque, é claro, quando ele tiver adulto, eu converso também com mentorados que estão na mesma situação, eles pensam que, Lúcio, se eu tivesse 19 anos, podia ter aproveitado melhor em relação a hoje. Ou seja, é aquele se eu soubesse, mas já é depois de algum tempo e não faz mais nenhuma diferença. Então, se você realmente tem tempo de qualidade para usar, não só para aprender, mas como também testar e aprender, porque testar também é algo muito bom, não significa que eu sei que vai dar certo, não. Testar se vai dar certo, sendo adolescente, a pessoa tem mais tempo para isso. Sim, porque tu... e depois falamos desta questão que eu acho que isto é um processo. Sim. E depois tu colocares os juros compostos a teu favor. Quando nós pegamos nos grandes, e antigamente havia muito este conceito dos mestres e dos aprendizes. Sim. E eles estavam ali 5, 10, 15 anos por grandes mestres, mas estavam ali a aprender a base até depois pegar naquela ideia mais o que tinham e criar algo novo. E nós agora perdemos muito aquela arte, aquela de estás no Japão fala-se muito disso, cá falava-se no Renascimento, que é tu todos os dias estás a trabalhar e mesmo que não seja todos os dias, seres intencional com as repetições que vais fazendo e tornando-te melhor, porque tens uma base, tens os juros a teu favor, não conta, em vez de teres uma dívida enorme e andas a correr, não é? Exato. E pegando também também uma analogia que eu gosto muito, que é nós mudamos de telemóvel, não é? Todos os anos, ou sempre sai um novo software, uma feature nova. Mas a nossa mentalidade, a nós mesmos, nós não fazemos o update da nossa identidade. É algo que tu comentaste muito bom, principalmente, Mike, sobre os japoneses, que inclusive eu também levo uma filosofia deles de vida, que é realmente o Kaizen, no caso, essa melhora contínua todos os dias. E ontem até estava assistindo um podcast, que no caso comentaram precisamente sobre a geração Z, ou a geração atual, vai ser a primeira geração, no caso, a ter vivido mais a vida dos outros do que a sua própria vida. No sentido de, por exemplo, se a vida do Cristiano Ronaldo, se a vida, por exemplo, da Virginia, eu sei o que eles fazem da manhã até a noite, mas no meu dia a dia eu não assumo esse autocontrole para viver também a minha vida. E eu também digo aquela frase no meu perfil, que é: o jogo é de longo prazo, mas é construído todos os dias no curto prazo. Entendendo esse jogo que é de longo prazo e também tratar meus juros compostos, eu começo a ver que não, esse hábito que eu vou fazer agora, depois de algum tempo pode me dar esse resultado. Agora, se eu tiver, assistir a vida do outro, ver sempre o que o outro dá a fazer, eu vou deixar de ter controle sobre o meu jogo e vou querer me comparar, vou querer ficar triste. Então, no final do dia, não ter aquela melhora contínua, porque ela nem sequer autoconhece com a sua realidade. Sim, e acabamos por ter esta autorresponsabilidade e começamos aqui a procurar culpados depois nós acabamos por escolher o que nos aparece, no fundo. Exato, e é aquilo também que eu estava a ler também dias atrás, a quem muito foi dado, muito será cobrado. No caso, tem essa passagem nos evangelhos que, se você pode ter, por exemplo, muita habilidade, mas se não usar elas a seu favor, depois de algum tempo vai chorar pelo derramado, vai reclamar daquilo que não fez. Então, vê realmente quais são as minhas habilidades. Agora, por exemplo, na leitura, ok, de acordo com a leitura, quais são as habilidades que eu posso melhorar com esse hábito específico. Eu tenho, por exemplo, uma boa comunicação. Hoje em dia, por exemplo, mas com as redes sociais, tem pessoas que até têm conhecimento, têm até uma boa comunicação, mas aquele primeiro passo, muitas pessoas deixam de lado. Mas nesse ponto de dar o primeiro passo, o que eu também digo muito é o que acontece se você não desistir e o que acontece se você desistir. Por exemplo, se você desistir dos seus objetivos, você nunca vai atingir seus objetivos. Mas se você não desistir dos seus objetivos, querendo ou não, pode te aproximar cada vez dele. Aquela famosa imagem de um senhor que está, no caso, a minerar os diamantes, ele tenta, daí ele desiste. Enquanto a outra pessoa tentou e achou. Então, ter esse parâmetro também no dia a dia, Mike, eu penso que também faz total diferença. E, não é, tu tocaste na Bíblia, eu acho que há uma parte, não é, que eu já não sei qual é, que foram 2 homens, não é, deixou umas sementes e depois o homem que não as usou, não é, Exato. Deus tirou ou ficou zangado, porque a ideia é multiplicar, não é? Exato. E eu acho que cada pessoa tem uma habilidade, um skill, algo que é muito mais fácil e muitas vezes ela acha que por ser tão fácil as outras pessoas não dominam, e isso é um grande erro, porque há pessoas que não têm interesse nenhum porque nós estamos a falar e são leigos naquela área, e nós podemos ver como realmente
porque já tiramos o nosso tempo e para nós é importante. Mas para elas não. Mas se calhar depois aquilo faz falta e vice-versa, outro skill que eles têm, por exemplo, são mais lógicos e nós se calhar se usássemos um bocadinho mais de lógica também era bom, entendes? É aqui a beleza do ser humano. Entendo. E esse ponto também entra mais uma vez, não só sobre a palavra da semeadura, mas como também sobre a semente realmente que a pessoa coloca na terra. Tem um livro muito bom que eu também estava a ler dias atrás, por um caso por um que eu dei para os meus mentorados, que é O Segredo. No livro O Segredo tem um ponto que chama muita atenção, que é a semente e a colheita. A minha colheita vai depender, querendo ou não, da semente que eu coloquei. No caso, eu tenho pensamentos negativos. O resultado que eu terei, no caso, a colheita será negativo. Eu tenho um pensamento que aquilo que eu sei, querendo ou não vai ajudar ninguém. No caso, essa semente. Essa semente de ter esse pensamento limitado não vai me ajudar a ter resultado. E querendo ou não, que eu também vejo muito no meu dia a dia, Mike, algo que para nós, por exemplo, sobre mentalidade, sobre rotina, pode ser algo normal, mas para outra pessoa, querendo ou não, pode ser algo que pode ajudar. E se a pessoa tiver esse pensamento realmente de não, com essas habilidades que eu tenho, que posso ajudar outra pessoa também até. E ela, a pessoa pode ganhar talvez mais reconhecimento, pode ganhar até mais dinheiro, pode se posicionar melhor. Então, ter esse tipo de pensamento, Mike, eu vejo que também faz total diferença no dia a dia. E tu queres agora falar um bocadinho aqui do teu livro mais em detalhe? Boa, posso falar até sem problema. O meu livro Empreender na Adolescência, eu abordo diferentes pontos do meu desenvolvimento pessoal, que inclusive vou até colocar aqui no subtítulo, que é Empreender na Adolescência, transformando resultados, mentalidade, no caso, transformando rotina, mentalidade e ação em resultados. No caso, grande parte do meu desenvolvimento pessoal, eu partilho não só nesse livro, mas como também te ajuda a trilhar de acordo com o seu cenário. Por exemplo, tem um capítulo que eu falo sobre tempo. Nesse capítulo sobre tempo, por exemplo, é algo que eu abordo muito, foi o meu caso de parar de começar a depender do, por exemplo, redes sociais, os videojogos que eu fazia depois da escola e começar a usar o meu tempo a meu favor. Que até eu comento, deixa eu ver, que até comento sobre as 4 fases da vida, 4 fases da vida até não, 3 fases da vida, como eu comentei anteriormente, tem até uma tabela que eu comento, que está aqui no caso. Tem aqui o adolescente, tem o adulto, tem o idoso e no caso tem os 3 pontos que eu comentei. Tendo isso em conta, eu abordo diferentes cenários do dia a dia, deixa eu ver. Capítulo 1, faça uma autoanálise de como você tem usado o seu tempo na rotina. Tarefa 2. Depois das aulas, trabalho, como você tem usado o seu tempo. Você usa ele com coisas que ajudam a evoluir? Ou seja, é não só dicas práticas, mas como também ajudar a pessoa a refletir de acordo com o seu cenário. Refletindo não só usando o passo a passo, mas como também contando histórias minhas, contando histórias, por exemplo, de pessoas que têm resultado. Tem um capítulo que eu abordo, um capítulo 6, no caso que eu falo sobre a concorrência. Na parte da concorrência, eu abordo sobre um caso muito interessante, que no caso é do Thomas Edison com Nikola Tesla. Tesla, por exemplo, tinha muitas habilidades, tinha muito repertório, porém, em relação ao Thomas Edison, ele ficava, posso dizer, acanhado em relação, por exemplo, a partilhar aquilo que ele tinha. Já o Thomas Edison, por exemplo, tem algumas habilidades? Tinha. Mas ele, por exemplo, dava mais all-in em relação ao objeto que ele tinha, em relação ao produto que ele podia vender. Tinha vezes até que ele contratava alguém que tinha conseguido alguma coisa para ele usar ao seu favor. Então, nessa parte da concorrência, eu abordo um cenário de umas pessoas que viveram anos atrás que podem ajudar no nosso dia a dia. No capítulo 8, por exemplo, eu falo o que fazer quando tudo der errado, que é o que muitas pessoas, infelizmente, encontram na sua rotina, desenvolvimento pessoal. Então, falando sobre o meu livro específico, Mike, tem pontos práticos, tem pontos da minha rotina e tem pontos também de pessoas que trilharam esses objetivos como em busca da sua melhor versão. Ok. E tu depois, tu estavas a dizer, como é que tu depois fizeste, porque também é uma parte depois desafiante, depois de editar o livro, não é? Porque tu mudaste de contexto e depois tens aqui esta parte burocrática, não é? Falo com editores, não falo com editoras, não é? Há aqui todo um desenvolvimento mesmo de ti que tens que tomar, não é? Exato, é algo que eu também digo isso, também disse provavelmente no primeiro podcast que eu vim aqui, que é realmente esses constrangimentos que tem ao longo, por exemplo, para lançar um livro. Vou dar exemplo desse livro, por exemplo, eu lancei pela Amazon, e é claro, pela Amazon foi mais fácil, se assim dizer, do que com uma editora em específico. E aqui também fica uma pequena dica para você que, por exemplo, lançar um livro. Ao invés de querer, por exemplo, contratar a melhor editora do mundo, fazer um evento para várias pessoas, é começar de acordo realmente com aquilo que você tem. O Marco Aurélio fala muito sobre usar o seu contexto ao seu favor e não reclamar do contexto que a vida te deu. A vida me deu esse contexto. Ok, estou aqui em Portugal há um bom tempo, já quero lançar desde o ano passado. Que tal eu lançar o livro de maneira, por exemplo, independente?
Lançando de maneira independente, eu tiro, por exemplo, o peso das costas, que é, por exemplo, o processo do livro, no caso, a parte física. Você lançando o teu livro, no caso, seja colocando o arquivo, seja colocando a capa, todos os detalhes, é só da Amazon, por exemplo, entregar o livro para o teu cliente. É o meu livro, por exemplo, já tem pessoas do Brasil que compraram, tem pessoas, por exemplo, aqui de Portugal que compraram. Então, essa dinâmica, querendo ou não, se tivesse com uma editora, não seria a mesma. E no final do dia, por exemplo, a parte monetária faz muita diferença. Até falando um pouco sobre essa parte monetária, Mike, para quem quiser, por exemplo, viu agora o podcast que é lançado no meu livro. Sim. Algo que eu digo muito, principalmente para os meus conteúdos, é livro, se você quer começar, por exemplo, a vender, é realmente um produto topo de funil, não. De começo de esteira, no caso. Não é que você vai vender livro, que você vai ficar milionário, vai ficar rico, não. É realmente um primeiro produto para futuros produtos que você pode ter. É claro, ao lado desse livro, é ter realmente também um infoproduto teu, uma mentoria tua, palestra que você dá, ou seja, o livro não vai resolver, querendo ou não, todas as suas contas, mas pode ser, querendo ou não, mais uma fonte de renda para o teu contexto atual e também não só um estímulo para escrever mais coisas da coisa do cenário. Sim, às vezes o cartão, ou às vezes o livro é quase um cartão de visita para quem não te conhece, não é? Exato, eu falei sobre o topo de funil, mas também se encaixa. É realmente um topo de funil para uma pessoa que, por exemplo, viu o teu conteúdo, que é uma dica prática, que pode realmente ver, não, esse produto é mais barato, vou ter o conhecimento dele, ótimo. Depois de ler o livro, eu já gostei desse conteúdo, foi barato, o que eu posso ter mais em relação a isso? É a rotina produtiva, no meu caso, é a mentoria, é uma palestra. A pessoa vê que não, o conteúdo dele barato, já assim bom e foi curto. Imagina um conteúdo longo, imagina um conteúdo mais caro, então também querendo ou não faz toda a diferença no final do dia. Sim, e tu tocaste nisso e eu acho que é interessante. E mesmo, não é, tu pegares aqui o conhecimento do livro e depois transformá-lo, não é, em outras fontes de renda e de maneira que quem quiser ter uma relação mais profunda contigo, não é? Exato. E aqui também entra mais uma vez o jogo de longo prazo. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, a tentarem começar a vender algo, a tentar começar no digital, pensando sempre no curto prazo, no curto prazo, no curto prazo. Não. É realmente pensar como esse livro vai ajudar as pessoas que vão comprar agora. Se esse livro ajudar as pessoas que vão comprar agora, eu, por exemplo, vou ter pessoas para dizer, não, fulano leu meu livro. No meu caso, o Simão, um seguidor meu que provavelmente deve estar assistindo o podcast, o Simão é um seguidor que já acompanhava minhas lives. Live, por exemplo, é conteúdo gratuito. Ele sempre dizia, Luso, vou comprar outro livro, vou comprar outro livro. Na hora que ele comprou o livro, gostou muito. E ele sempre diz também para mim, Luso, quando eu tiver, por exemplo, os valores, vou entrar para a rotina produtiva, vou entrar para a tua mentoria, ou seja, a tua relação com o cliente ou com o seguidor muda. E um dos erros das pessoas é, por exemplo, começar a criar conteúdo, começar a vender livro para ganhar dinheiro, não. Em uma primeira instância pode ser realmente gerar valor, gerar realmente algo para a pessoa, que no final do dia faz diferença. E tu tocaste nisto que eu acho importante, que é tu acabas por o elogio, depois acaba por ser a compra, mas tu acabaste por acrescentar valor de maneira gratuita. Exato, que querendo ou não, no jogo de longo prazo a pessoa fica ou a dever algo de maneira inconsciente para a pessoa, mas como está vendo que não, já deu resultado, ótimo. Como é que eu posso ir em busca também de mais resultado com o lado dele? E no final do dia vai ser aquelas pessoas que compraram um produto, claro, no caso do livro, pode ter pessoas que podem comprar o livro e não comprar mais nada. Mas como pode ter pessoas que por intermédio do livro vão começar a te acompanhar por mais tempo. E imagina, para quem quer começar a ler, nunca leu, odeia ler, adora o telemóvel, como é que tu, o que é que tu dirias aqui a uma pessoa que quer começar e quais é que é esses tais benefícios dessa leitura? Boa. O primeiro ponto que eu digo até entra muito com a parte dos benefícios é começar com um livro que você tem interesse em aprender. Eu comentei aqui no começo que em 2022, 2021, quando eu estava, por exemplo, a começar a criar o hábito da leitura, era sobre livros de áreas que eu queria melhorar. Por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, sobre finanças. Hábitos Atômicos, para melhorar meus hábitos. Em 2024, quando eu comecei a criar conteúdo de maneira mais sólida realmente, eu queria melhorar minha oratória, queria melhorar minha comunicação. O que é que eu fiz? Comecei a obter conhecimento com livros de comunicação. Ano passado, geopolítica, queria aprofundar mais sobre essa área. Comecei a aprender sobre livros de geopolítica. Esse é o primeiro ponto. Porque entendendo esse ponto que eu tenho interesse, o cérebro vai ver, não, eu tenho que ter esse resultado ou ter esse conhecimento. Ok, se eu não executar essa tarefa, eu não terei esse resultado que eu quero. Tendo isso em mente, Mike, vai para o segundo ponto, que é usar minha rotina ao meu favor. Porque, claro, pode ter pessoas que estão assistindo esse podcast, que estão na escola, outras, por exemplo, estão no trabalho, nem todos têm a mesma realidade. E tendo isso em conta, a pessoa vai precisar ver, da cor da minha rotina, qual é a minha realidade. E da cor da minha realidade, em que horário eu posso, por exemplo, ler um livro. Eu no começo do movimento pessoal, até comento muito no livro, eu acordava, tinha um tempo com Deus, e depois lia o livro.
Hoje, por exemplo, é um pouco diferente que no caso, acordo, tempo com Deus, depois, por exemplo, correr. Então, ver de fato o meu contexto me ajuda a inserir o hábito da leitura no meu contexto. E o terceiro ponto, Mike, eu acho que faz total diferença, até postei um vídeo ontem falando sobre isso, é realmente substituir a tela pelo tempo do livro. No caso, eu estou no autocarro, eu estou no comboio para vir para cá, no caso, no meu caso foi isso. Ao invés de eu ficar todo o tempo no telefone, eu vou substituir um hábito que é prazeroso no curto prazo por hábito, querendo ou não, é tedioso. E esse hábito que é tedioso vai ser um conteúdo aprofundado, como eu comentei no começo. E querendo ou não, vai entrar até o quarto ponto, ela vai começar a ver os benefícios. Ela vai começar a ver que, uau, esse conteúdo que eu aprendi, querendo ou não, pode me ajudar no meu contexto atual. Esse conteúdo que eu aprendi, posso aplicar e talvez tenha um resultado. Então, só assim, Mike, que a pessoa vai sair do hiperestímulo, que querendo ou não, é prazeroso no curto prazo, para um estímulo que, querendo ou não, é tedioso no curto prazo, mas no longo prazo pode dar resultado. E tu, por exemplo, o que é que tu este ano queres focar a tua leitura? Boa. Esse ano, inclusive, tem um livro que eu trouxe aqui. Vou focar mais em livros sobre filosofia, literatura, história da igreja e também a vida dos santos. Por exemplo, é algo que o ano passado aconteceu muito, foi me aprofundar cada vez mais de Deus. E algo que eu também digo nos meus conteúdos é que a conversão é diária. E se a conversão é diária, procurar realmente pontos do meu dia a dia que eu posso me aproximar mais de Deus, que eu posso melhorar no meu dia a dia. E para esse ano específico, por exemplo, estudando mais sobre a vida da igreja, a vida dos santos, que nós vamos aproximar mais de Deus e mais a parte espiritual. Na parte da literatura, por exemplo, e também filosofia, é algo que eu também quero melhorar. Eu, antes de ontem, por exemplo, fui à palestra do Clóvis de Barros, que foi algo muito bom para mim. Ele comentou, por exemplo, sobre Tales de Mileto, comentou, por exemplo, sobre Platão, Aristóteles. Eu tenho um conhecimento, posso ter um conhecimento raso, mas pelo fato de eu, por exemplo, assistir uma palestra, aumenta mais o meu interesse sobre aquele tipo específico. E o outro tipo de livro que eu quero ler mais também é sobre literatura. Eu comecei a ler também mais Dostoiévski no final de 2025, quero ler mais esse ano. Que há outros escritores também que são bem aclamados que eu também quero ler. Ou seja, explorando mais ou menos os pontos que eu quero melhorar, aumenta não só o meu interesse em temas específicos, mas como também aumenta o meu repertório sobre diferentes áreas da vida. Sim, e depois não é, a qualidade não é do teu vocabulário, não é? E eu acho que o livro tem esta capacidade que é passa-te a experiência de toda uma pessoa num livro, não é décadas, o conhecimento. E depois tu, em qualquer sala que tu te coloques, tu consegues ter... Eu tinha um medo muito coisa que, isso não eu vou-me tornar burro. E é porreiro, tu estás em várias salas completamente diferentes e tens ali um vocabulário, nem que seja generalista, mas consegues entender o básico. Exato, e isso acontece muito também hoje em dia no mercado digital. Tem até vários memes, por exemplo, eu estou a ganhar dinheiro com digital, isso acontece principalmente para aquelas pessoas que têm 15, 16, 17, 18 anos, estou a ganhar com digital, porque eu vou estudar sobre Aristóteles, porque eu vou estudar sobre Marco Aurélio, porque eu vou estudar sobre Dostoiévski. Se a pessoa vê a sua vida só, por exemplo, só dinheiro, só aquela bolha, credo ou não, ela vai ficar limitada. Já se ela, por exemplo, estudar mais sobre outros pontos específicos, ela vai se destacar da grande maioria, que é algo que eu também digo muito, que é o teu diferencial competitivo. Com esse teu diferencial competitivo, como muito bem comentaste, Mike, eu vou, por exemplo, em uma bolha de pessoas que falam sobre literatura, vou conseguir me comunicar. Eu vou por uma bolha de pessoas que falam sobre geopolítica, vou conseguir me comunicar. E até a bolha, por exemplo, do digital, ou sobre treino que eu vivo diariamente, também vou conseguir me comunicar. Então, não precisa ter todo o conhecimento do mundo, mas só sair do 0 para o 5 já faz total diferença. Então, ter essa adaptabilidade, Mike, também faz muito sentido. E eu também acho interessante, não é? Nós pegamos nos clássicos e vemos o que é que passou o teste do tempo, no fundo, não é? Porque esses livros, se calhar, muitas vezes nós estamos com certos problemas na vida, eu acho que é o Joel que fala nisso, e alguém já falou sobre isso, o Tim Ferriss. Alguém já falou, já abusou, já passou por aquilo e já pode não ser a solução, mas já tem ali uns insights que te podes ajudar, não é? Exato. E algo que, mais uma vez, hoje em dia com a internet, muita gente cai nessa armadilha, que é o seguinte: se eu por exemplo, crio conteúdo e digo uma premissa, que no caso eu vivi com base 1 ano, 2, 3 anos, no final do dia não vai ser uma premissa que foi consolidada com o passar do tempo. Anteriormente, por exemplo, falamos sobre o Kaizen ou sobre os japoneses. São testes que já têm dado certo há anos. Comentamos também sobre a parábola da semeadura. É algo que tem dado certo há anos. No nosso dia a dia, é realmente ver algo que deu certo há milhares de anos. Por exemplo, que esse conhecimento de Marco Aurélio, como é que hoje em dia ainda se aplica? Esse conhecimento da vida de Jesus, como é que hoje em dia ainda se aplica? Ou seja, tirar realmente conhecimento de algo que deu certo há milênios, no final do dia só aplicar hoje em dia, também pode dar certo. E até entra a lógica em causa. E até tocaste num ponto e agora tive um insight que é
muito do nosso estilo de vida atualmente, nós nem sabemos se vai dar certo. Sim. Muito provavelmente, e agora já começam a ver estudos que tu falaste, de neurociência e da dopamina, está a ser desastroso, não é? Há o termo brain rot, pela primeira vez a geração anterior está a perder o QI, não é? Sim. Inteligência e skills, e eu costumo dizer aos miúdos, não é? Eu quero que tu sejas o atleta, eu quero que realmente tu, e vais ser, mas em certas áreas, se estiveres tanto ligado à corrente, se calhar não vais desenvolver o teu potencial, não é? E esses conceitos milenares passaram o teste do tempo. Este estilo de vida que está a fazer bilhões e trilhões a empresas, tu és o produto e a tua atenção e a tua consciência, eles estão a enriquecer, mas em teu... está-te a tirar o teu benefício, não é? A tua humanidade, a tua presença. Exato. Hoje em dia, com as redes sociais, praticamente muita gente está no automático. Eu hoje, por exemplo, ontem teve o jogo do Real Madrid contra o Benfica e eu tinha live de provérbios para fazer e eu, por exemplo, entrei no Instagram, apareceu um vídeo de edit do Benfica contra o Real Madrid. O segundo vídeo que apareceu também foi de edit do Real Madrid contra o Benfica. E o terceiro vídeo também foi de edit do Real Madrid do Benfica. Eu falei, não, se eu não parar, eu vou continuar e vai sempre aparecer esse tipo de vídeo. E é claro, a pessoa que está no caso a dominar, tem um podcast que eu assisti também semana passada que falava sobre isso. Os donos do jogo, eles monitoram praticamente tudo. Não só nas redes sociais, mas como, por exemplo, a alimentação. Não só na alimentação, mas como também na tua rotina, por exemplo, na parte da narrativa. Tem pessoas que dizem, vou criar rotina por quê? Se o meu dia é assim, assim, assim. Ou seja, por conta de uma narrativa que foi criada, a pessoa não consegue mudar. Já se ela, por exemplo, usar os princípios milenares, faz total diferença porque ela vai ver, não. Se eu estar em momento presente, usar, por exemplo, esse princípio que deu anos a milênios, no meu contexto atual pode ser sentido, e como também vou parar de depender propriamente do dono do jogo, que querem que eu jogue com base à vontade deles. E tu, que desafio é que tu sentes aqui neste ano, 2026? Que momento aqui da tua vida tu sentes que tu estás, não é? Boa. Em 2026, o maior desafio, posso assim dizer, desafio que para mim é algo bom, que é realmente agora a construção mais sólida ainda, não só da minha mentoria, que é algo individual que eu comecei no ano passado, mas como também agora do Rotina Produtiva, que é realmente não só ajudar mais pessoas, mas como também escalar ainda mais o meu negócio específico. E algo que eu também disse isso também nos meus conteúdos é sobre 2026, é apenas um ano reflexo de tudo o que eu fiz nos anos anteriores. Por exemplo, esse ano vou correr uma maratona, mas uma maratona, querendo ou não, só vai ser possível porque ano passado corri minha maratona. Eu esse ano coloquei a meta de ler 30 livros, mas ler 30 livros só vai ser reflexo porque ano passado eu li 25. Em 2024 eu li 20 livros. Então, é realmente repertório de todos os anos que eu fiz com o passar dos anos anteriores. E para mim, esse ano específico, realmente vê, não. Daquilo que eu já tenho, ótimo. Como é que eu posso potencializar cada vez mais? Daquilo que eu ainda não tenho, como é que eu posso começar para melhorar cada vez mais? Nessa parte, por exemplo, de começar cada vez mais, entra, por exemplo, a leitura. Eu não tenho conhecimento sobre, por exemplo, Dostoiévski. Tenho um pouco conhecimento, por exemplo, sobre filosofia. Eu vou em busca desse tipo de conhecimento. Então, na minha parte, esse tipo de desafio é não só colher aquilo que foi feito nos anos anteriores, mas como também procurar sempre pontos que eu posso melhorar no meu dia a dia, seja negócio, treino, dependendo da área. E também, eu acho que também é importante nós falarmos lá na armadilha, que é nós depois acabamos, muita gente, por ler e ler e ler e não executar aquele conhecimento. E se não, tu não fizeres nada com aquilo, aquilo morre contigo, não é? Não transbordas e também não queres que entre novo conhecimento. Exato. Algo que eu também digo muito para os meus mentorados é sobre o método 3As, no caso. Absorção do conhecimento, aplicação do conhecimento e anotação do conhecimento. Na parte de absorver o conhecimento, como eu falei anteriormente, um conteúdo que você gosta, seja, por exemplo, o podcast, seja, por exemplo, o livro. Ok, absorvi esse conhecimento. Depois de absorver, é realmente anotar. Mas na parte de anotar, eu só vou anotar pontos que, por exemplo, fazem sentido para mim agora, que eu posso aplicar agora. Porque se eu anotar, no final do dia não vai fazer nada. E o terceiro ponto é aplicar. De acordo com o meu contexto que eu anotei, como é que eu posso aplicar hoje? Para não ficar só muito, mas muito conhecimento e no final do dia não aplicar. Que nesse ponto, por exemplo, de não aplicar, Mike, até eu respondo várias perguntas lá no meu Instagram, que muitas pessoas, por exemplo, têm conhecimento daquilo que devem fazer, daquilo que tem que ser feito para realmente melhorar, mas na hora de dar o primeiro passo, ela não consegue. E algo que eu coloco muito na balança é realmente ver. Não, se eu aplicar esse conhecimento, o que é que eu ganho? E se eu não aplicar esse conhecimento, o que é que eu perco? Tendo essa realmente estado de presença e entender que não, se eu não aplicar, eu vou estar a perder isso.
Eu uso muito para minhas mentoradas que têm 30, 40, que têm famílias, por exemplo, para cuidar. Se eu não melhorar, querendo ou não, no jogo de longo prazo, isso não vai ser bom para minha família. Se eu conseguir, isso vai ser bom, por exemplo, para minha família. Então, ter esse tipo de pensamento, não só como é o eu atual, mas como também como é o futuro, aumenta o grau de compromisso. E aumentando o grau de compromisso, é realmente executar. Porque se não executar, a pessoa não vai atingir aquilo que ela quer. E no fundo não é mexer aqui com a relação desejo e dor, não é? Exato. Tendo esse desejo de dor, a pessoa vê. Não, o que é realmente algo só para o momento atual e qual que é algo que eu quero para o momento atual, para o momento futuro. O teu podcast, Mike, até lembro que conversamos muito bem no ano passado, na primeira vez. Tu comentaste que é um projeto teu que, querendo ou não, é de longo prazo, que, querendo ou não, já tens feito também nos últimos anos. Se a pessoa, por exemplo, começar algo só para desejo de curto prazo, depois de algum tempo ela não vai conseguir sustentar esse desejo. Então, ter a dor e o desejo daquilo que eu ganho, aquilo que eu perco, torna não só o processo mais leve, mas como também fico mais realista. E que livros é que tu gostavas de recomendar aqui às pessoas para ler? Boa. Nós comentamos também sobre um ponto muito bom, mas que realmente o livro vai de acordo com o contexto da pessoa em específico. Mas algo que eu recomendo muito, e digo sempre também para os meus conteúdos, é livro de acordo com o cenário. Ótimo. Eu, no ano passado, que estudando sobre diferentes temas, vi que faz total diferença, e aqui vai também de acordo com o teu contexto, são livros um pouco mais técnicos. Por exemplo, Outlive é um livro que, se você melhorar sua rotina, não só de sono, mas como também de treino, alimentação, vai potencializar o teu dia a dia. Mas é claro, tem também termos técnicos que podem ser dificuldade para ti. Porque Dormimos é um livro também muito bom. Se você quer melhorar o teu sono, vai melhorar a qualidade da tua vida. Ótimo. Esse livro que eu estou a recomendar é para aquelas pessoas que realmente estão num tipo de leitura médio e querem aprofundar cada vez mais no seu dia a dia. O terceiro livro que eu também recomendo muito, que também é um livro médio, mas também é um livro prático, é Obstáculo ao Caminho, do Ryan Holiday, que ele tem livros muito práticos, que abordam não só do nosso eu interior, mas como também do eu interior, com exemplos práticos para a nossa realidade atual. Agora, Luz, eu estou a começar na leitura. Tem livro que você recomenda? É realmente Hábitos Atômicos, Quem Pensa Enriquece, os livros do David Goggins, se você está assistindo esse podcast, melhor dizendo, você deve gostar provavelmente ou de mentalidade ou de rotina. Então, leia David Goggins, vai te ajudar querendo ou não teu desenvolvimento pessoal e é realmente ver, não, de acordo com o meu cenário, que livro faz sentido e que livro não faz sentido de acordo com a minha realidade. E o que é que tu gostavas de aqui desejar aqui para as pessoas aqui em 2026? Se tivessem que fazer um pareto, só 20% que fosse fazer 80%, o que é que tu dizias para elas se concentrarem? Algo que eu tenho dito muito e levo também como filosofia de vida é realmente não só entender o meu contexto atual, mas quem eu quero ser nos próximos anos. 2026, tem aquelas pessoas que vão dizer que vai ser o ano que vai resolver tudo. Mas eu não digo dessa maneira. Eu digo que 2026 vai ser apenas mais um ano dos anos futuros que eu terei para me ajudar a resolver tudo. No meu caso específico, por exemplo, eu sei que 2026 é apenas um ponto que vai ser importante daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, que eu depois vou agradecer. Da mesma forma, por exemplo, que eu comento do meu livro, que eu agradeço o Luso, por exemplo, 2022, começando o momento pessoal, eu hoje tenho colhido os frutos. E quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, Mike, ela para de enxergar, não, 2026 tem que resolver tudo. Tem que resolver? Tem. Mas de acordo com o cenário, vê quais são as coisas que são mais urgentes. Depois de entender isso, vem, não, quais são os pontos que eu vou melhorar em 2026, para 2027, dá continuidade. 2022, dá continuidade. 22 até não, 28, dá continuidade. Portanto, eu digo sempre nos meus conteúdos, o jogo é de longo prazo, mas é construído todos os dias no curto prazo. No curto prazo, o que é que eu tenho que fazer para me ajudar no longo prazo, ter o resultado que eu quero. E tu já pensas, tu estavas a falar nisto a longo prazo, pegando nisto, aqui no teu propósito, já tens essa clareza ou não é, no fundo, um roadmap que tu queres seguir? No meu caso, eu digo isso sempre no meu perfil, que literalmente as decisões que eu tomo hoje, no jogo de longo prazo, vão me ajudar muito. Uma decisão, por exemplo, que eu tomo hoje em dia, por exemplo, de ir à missa todos os dias. Ir à missa todos os dias não é um hábito que eu estou a levar agora para só 2026, não. Quero levar para minha família lá no futuro, no caso, minha mulher, meus filhos, lá no futuro realmente. Então, os hábitos que eu construo hoje, no final do dia, vão ser querendo ou não também no longo prazo. Outro hábito, por exemplo, que eu vejo, criar conteúdo. Criar conteúdo eu sei que, querendo ou não, no jogo de longo prazo, também vai fazer parte do meu dia a dia. E aqui um pensamento que eu acho que pode ajudar muito as pessoas, Mike, é não só pensar no teu contexto atual, mas como também na pessoa que você quer se tornar no longo prazo. Aquela pessoa que você vê que não vai ter dinheiro na conta, ou, por exemplo, vai ter muitos pontos específicos que outra pessoa deseja, o que ela fez para ela atingir esse resultado? Que até tem uma frase muito boa que eu uso, o quê? Aquela versão que você viu que tem muito sucesso da sua melhor parte, ela precisou errar várias vezes em relação, por exemplo, hoje. Então, se eu errar hoje, querendo não me aproximar daquela pessoa, e no meu caso, hoje em dia, eu realmente vejo, não, nessa parte do trabalho,
Como é que no longo prazo eu quero estar? Na parte do estudo. Como é que eu quero estar no longo prazo? Que no final do dia, seja minha família, ou seja, por exemplo, pessoas que vivem comigo vão colher também os frutos daquilo que eu fiz. Muito bem. Que mensagem final tu queres aqui deixar aqui às pessoas? Deixar as tuas redes sociais? Como é que compram o teu livro? Boa. Mensagem final, aliás, agradeço mais uma vez o Mike pelo convite. Nós, desde que gravamos o primeiro podcast, já tínhamos dito, vamos gravar o segundo, vamos falar sobre outros temas, porque foi muito vago. Agradeço mais uma vez a oportunidade. As minhas redes sociais é @LuzOlaniVieira, seja no Instagram, seja no Substack, eu também escrevo newsletters. Até podíamos comentar um pouco mais, mas fica também para uma próxima. Tem também o YouTube, @LuzOlaniVieira. Quanto ao meu livro específico, tem na minha biografia, a mídia física, no caso, pela Amazon. Se você está no Brasil, vai aparecer o preço em reais. Se você está em Portugal, vai aparecer o preço em euros. Luz, eu não consigo comprar pela Amazon. Pode mandar mensagem no meu direct, digita a palavra leitura, que vai mandar automaticamente uma mensagem para ti, seja você que está em Angola, Portugal, Brasil, de acordo realmente com o seu contexto. Se você de fato também quer melhorar, por exemplo, o seu desenvolvimento pessoal, a sua rotina, e realmente em busca dos seus objetivos, recomendo conhecer a Rotina Produtiva, que é a minha comunidade de desenvolvimento pessoal. Tem sido bom trabalhar com pessoas que estão em diferentes cenários, mas têm o mesmo propósito, que é ser o bom também da comunidade. E eu, por exemplo, tenho aulas sobre rotina, tenho aulas sobre mentalidade. É realmente não só te ajudar de acordo com o cenário, mas como também estar reunido de pessoas que também querem evoluir. Dentro do Rotina Produtiva tem um plano mensal, o plano anual. Vai de acordo com o teu contexto, vai ser uma honra ter você por perto. Luz, a Rotina Produtiva é algo coletivo, não quero muito. Pode fazer parte também da minha mentoria, que aí no caso vai ser algo mais aprofundado, de acordo com o seu contexto, alinhando não só os teus objetivos atuais, mas como também a tua rotina, de acordo com os teus objetivos, seja criar conteúdo, seja, por exemplo, passar em uma prova específica, que da tua parte eu estarei à disposição. Para esse caso específico, link na biografia, escrito consultoria, preenche o formulário que depois eu ou alguém da minha equipa vai entrar em contato. E mensagem final, Mike, que eu deixo é, nós falamos muito sobre leitura, falamos muito sobre propósito, falamos muito também sobre compromisso. E é o que eu deixo de conselho é para a pessoa realmente focar no céu. Eu comentei anteriormente que a geração Z, ou a nossa geração atual, vai ter vivido mais a vida dos outros do que a sua própria vida. É realmente ver, de acordo com o meu cenário, como é que eu tenho vivido a minha própria vida. É no treino, como é que eu tenho vivido a minha própria vida. É no caso da leitura, como é que eu tenho vivido a minha própria vida. Só fazendo esse overview sobre a minha vida, que eu vou conseguir assumir o controle. Então, o conselho que eu passo no final, Mike, é realmente assumir o controle do teu contexto atual, para te ajudar não só agora no curto prazo, mas como também a pessoa que você quer se tornar um jogo de longo prazo. Uso. Obrigado. Agradecer a todos vocês que estão desse lado. Que 2026 seja o ano de vocês virarem o jogo e de assumirem controle e de tomarem mais conta da vossa consciência. E bora lá. Boa, Mike.